Interessante. E essa questão desses anjos referidos no livro de Enoque, anjos vestidos de branco, né? Há alguma correlação assim com os essênios, com o Novo Testamento também? Sim, sim. Há alguns acadêmicos que fazem essa correlação de, na verdade, se traduzir de mensageiros, né, ou de pessoas interventoras na sociedade, na ação social, que, na verdade, eram essênios em missões fora da comunidade, né, por eles terem essa característica de sempre andar vestidos de branco. Então, algumas localidades onde há aparições de manifestações angélicas, né, do Novo Testamento, que são poucas, mas que são muito interessantes, elas também se assemelham a proximidades de locais em que haviam ali, vamos dizer assim, o trânsito ou até geograficamente a proximidade de essênios, porque, não se engane, de acordo com o próprio Joséfo, de acordo com o Filo de Alexandria, eles não estavam somente ali naquele deserto. Os essênios estavam em todas as tribos da Judéia. Então, de acordo com eles, os escritores da época, você tinha classificação dos essênios, aqueles que estavam no celibato e aqueles que viviam a vida pública. Inclusive, na Guemará também tem isso, até acerca de Manahem, da saída dele, da vida dos essênios, né, privada, para a vida pública, para o reino, para fora, ele mais 80 discípulos, confirmando o que está ali em José, confirmando o que está em Filo também. Então, os essênios não estavam somente ali no deserto, eles estavam em outros lugares. Eu até fiz uma live de um arqueólogo que ele mostrou, comprovou, escavou lá, revisado por pares o artigo dele, publicado em jornal de arqueologia, publicado no site Burns Library, né, que é um grande site de arqueologia mundial, que ele achou o bairro essênio de Jerusalém. Então ele achou, ele escavou, ele foi lá, submeteu aos pares. Então, algumas narrativas de algumas pessoas que às vezes não sabem, os essênios só estavam ali curando, ali no deserto. Não, eles estavam dentro de Jerusalém, eles estavam fora da questão da Judéia, a lei da Judéia. Então, os essênios, se você lê mesmo os documentos, com uma mente afiada, dá para perceber isso também. Que tem os essênios da vida privada, os celibatários da vida pública. Os essênios adotavam crianças. A gente tem algumas evidências disso também, textuais, que eles tinham esse hábito de pegar crianças para trazer também. Então você já vê muito Jesus, essa preocupação de Jesus com as crianças, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Né? Ele coloca um menino no meio. Quem não for como esta criança não pode herdar o reino dos céus. Até tem um texto de Mateus que dá origem à crença de que crianças têm anjo da guarda. Então, isso é muito essênio, isso. Né? Então, parece-nos que os essênios eles eram interventores da vida pública, né, de maneira anônima. E isso daria a impressão de que havia uma manifestação angélica na sociedade. Né? Quem era? Sumiu, foi, fez e foi embora. Então, tem escritores que se aprofundaram nessa questão. Se eu não me engano, eu vi uma live do Marcos recentemente também, em que ele faz. Só não estou enganando, não lembro se foi o Marcos Vinícius ou foi outra pessoa. Mas eu acho que foi o Marcos, eu não lembro, que eu vi uma live recentemente falando sobre os essênios, em que um pouquinho desse assunto também ele é abordado. Né? Mas eu já tinha me deparado isso também na literatura especializada dessa questão. Mas carece de evidências. Né? É uma hipótese, né? uma boa hipótese, faz sentido, principalmente porque os essênios praticavam medicina, né? E a medicina da sua época, tem que deixar claro. Sim. Eles tinham preocupações com hábitos de higiene e hábitos alimentares, né? Então, é muito interessante que é muito provável que eles faziam essas intervenções, né, de maneira caridosa e de maneira a se manter oculto, né, secreto, não revelar assim a sua identidade ou do porquê, porque tinham muito disso também, essa doutrina de Jesus, de dar de graça e receber de graça, muito essênica também, entendeu?
não se revelar, né? Isso é muito essênio, de não se revelar, não se dizer, né? De entender e coisa e tal. É muito essênio isso, é muito bacana. E é uma, para mim, na minha perspectiva de olhar o texto e olhar o pessoal que se debruçou sobre isso, é muito plausível isso, né? Na questão, como eu disse, né, na minha percepção, ali do contexto neotestamentário, sociológico e cultural, né? Jesus sendo consolado no Getsêmani, o anjo Gabriel que foi falar com Maria, né? E o anjo que foi falar com João, e o anjo que falou com fulano, e o anjo que estava em tal lugar. Então, ele sempre de branco, no jardim. Nossa, a questão dos jardins, então, né? Lá quando Jesus estava ressuscitando, né? Coisa e tal. Já na visão mais cosmológica, né? Antropomórfica, que os anjos são estrelas, coisa e tal, né, que sustentam o cosmos, né, isso é muito Enoque, né, isso é muito Enoque. Os anjos sustentam os ventos, sustentam as esferas do cosmos, né? Tem anjo responsável pelos planetas, pelo Sol, pela Lua, entendeu? O movimento dos astros. Tem um anjo que é responsável pela neve, o outro que é responsável pela chuva. Isso tudo tem Enoque. Tudo tem primeiro Enoque. Tem um anjo responsável só pela neve, o outro pela chuva, o outro pelas 4 estações, entendeu? O outro pelos pilares do mundo. Tem os anjos responsáveis pelo movimento planetário. Aí os anjos que estão guardando os portões da entrada dos céus. São 10 esferas, 10 céus em Enoque, né? Aí os anjos trabalham muito, né? A cosmovisão enoquiana é que os anjos estão regendo tudo. Tem o anjo que preside os ressuscitados, né, em 1 Enoque. Tem até o vídeo lá que eu faço da ressurreição de 1 Enoque. Tem um anjo exclusivo só para presidir sobre os ressuscitados. Só sobre quem ressuscita. Né? Até brinco. Será que foi esse aí que ressuscitou Jesus? Que era a missão dele, né? Presidir os ressuscitados lá em 1 Enoque. Então é muito interessante essa visão de 1 Enoque. Os anjos são responsáveis por tudo, tudo. Mas em relação à intervenção social, de interação humana, é muito curioso, né? Essa proximidade com localidades essênias. Né? Muito interessante. Os anjos não estão muito fora de onde os essênios estavam. Por exemplo, Pode continuar. Desculpa, pode continuar. A iniciação do deserto, Mateus 4, é uma metáfora de uma iniciação no deserto. É essênica. Né? Os essênios iam para o deserto. Tanto nos essênios quanto em Mateus é simbólico. Mateus está falando de 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites é a mudança astrológica. É a mudança de um signo para o outro. Né? Um signo, mensalmente, na verdade, ele demora 40 dias, o Sol, para sair daquela regência astrológica e ir para a próxima. Alguns vão dizer que isso tem algum aspecto psicológico, eu não sei de nada, não estou dizendo isso, não faço a mínima ideia, mas se é ou não, eu não sei. Mas eu sei que o Novo Testamento está falando disso. De 40 dias e 40 noites é o ciclo astrológico, é a mudança signatária. E aí, nos essênios, são 3 anos, que também, esses 3 anos, ninguém vai ficar 3 anos no deserto, obviamente, também é algo simbólico. Então, simbolicamente, a gente interpreta. Quando acaba a tentação de Jesus no deserto, os anjos vêm e o servem. Servem ele no deserto. Entendeu? Então, exatamente, acaba o período probatório. No deserto, você vai de novo de encontro aos bens, aquilo que você tinha dado para entrar na comunidade. Aí você come, você bebe, você é servido, reaver seus bens, entendeu? Então, foi anjo? Ou foi, na verdade, um essênio ali que, após um rito iniciático de algum homem chamado Jesus, ele foi lá e pronto, acabou o seu ritual, acabou, pode comer, vou te servir. Está aqui os bens que você deixou antes de entrar, está aqui, entendeu? Porque era essa visão. Essa tentação é maravilhosa, né? Antes de Jesus, o Siddhartha Gautama foi tentado, né? Foi tentado por Mara, né? O demônio Mara. Zoroastro, à beira do rio, em sua mente, né?
Está lá em Vendidade 19, o livro do Avesta, né? Que fala da tentação de Zoroastro. Vendidade, que significa em Avestão, doutrina contra os demônios, capítulo 19. Fala da tentação de Zoroastro, é a mesma coisa. Oferece poder, domínio, dinheiro, mesma coisa. Entendeu? E aí Zoroastro vence a tentação, Siddhartha Gautama, né? O Mara fala para ele que vai voltar, eu vou voltar, hein? No Evangelho de Lucas tem mais ou menos essa tradição, Satanás vai embora, mas o texto parece que diz que Satanás deixou ele por aquela hora, ou seja, vai voltar também, em algum momento ele volta, né? E no Zoroastro é com outra linguagem, mas é a mesma coisa também, que o primeiro vai um demônio, né, um Druju, tentar Zoroastro resiste, aí vai o próprio Arimã tentar o Zoroastro, né? O próprio Angra Mainyu, espírito destrutivo, vai tentar o Zoroastro lá, né? O Spitama Zaratustra, né, que o texto fala, né? Aí ele resiste. Só que o legal do zoroastrismo, que foi uma das religiões que eu mais senti gosto de ler o livro, foi o zoroastrismo. Eu li o Avesta e eu gostei muito do que eu li lá, porque em várias sessões o Avesta ele é muito transparente do que está falando e dizendo. Então esse texto da tentação do Zoroastro, ele para mim foi muito apaixonante, porque ele começa a falar que veio o demônio, veio aquilo outro, mas ele para e diz assim, que tudo acontecia na mente do Spitama, do Zaratustra. Ou seja, está aqui, ó. A tentação na cabeça dele. Estava aqui, estava na mente dele. E aí acontece todo o diálogo. É muito parecido com a tentação de Jesus. Né? Porque o Arimã oferece a Zoroastro também riqueza, reino, aquela coisa toda. E aí o Arimã diz que não, encerra o assunto, louva a Ahura Mazda e segue a missão dele.